Olá, pessoal, tudo bem? Alguns de vocês trouxeram algumas dúvidas sobre esse exercício, o exercício 2 da página 157. Então, eu decidi fazer esse vídeo explicando sobre esse exercício. O exercício dizia assim: o lixo pode ter diferentes destinos dependendo da natureza dele: ir para o aterro sanitário, ser enterrado, ser usado para produzir adubo, ser incinerado, por exemplo, lixo hospitalar, e ser reciclado, isso é, reaproveitado. Em uma cidade foram coletadas 180 toneladas de lixo recicláveis em um mês, nas seguintes quantidades: papel, meio do total; plástico, 3/5 da quantidade de papel; metal, 2/9 da quantidade de plástico; e o vidro, o dobro da quantidade de metal. Letra A. Quantas toneladas de cada material foram coletadas? Mas vamos lá. Como que a gente vai saber essa resposta? Primeiro, vamos identificar o total das toneladas do lixo reciclável. Lá no texto diz que eram 180 toneladas. Então, esse é o nosso total. Então, lá dizia que o papel é meio do total. Meio do total é só eu dividir este total ao meio, como eu fiz aí na imagem. Fiz como se fosse o desenho de um lixinho e dividir ao meio. Então, ele ficou dividido em duas partes. Então, para achar o total do papel, eu faço 180 e divido por 2, pelo meio, por duas partes. Dividindo 180 por 2, eu tenho uma quantidade de 90. Então, papel é igual a 90 toneladas. Aí que vem a dúvida. O plástico, ele é 3/5 da quantidade de papel, ou seja, 3/5 de 90. Como eu vou achar 3/5 de 90? Primeiro, eu vou pegar o meu total e vou dividir por 5. Vejam lá no desenho. Eu dividi o meu total do papel de 90 toneladas por 5 tracinhos. Só que desses 5, o plástico são apenas 3. Olha lá, são 3/5. Então, primeiro eu vou achar quanto que é os 90 dividido pelos 5 espacinhos que eu desenhei. E depois eu vou multiplicar pela quantidade que é o plástico, 3/5. Então, eu preciso multiplicar por 3. Então, vejam só. Se eu fizer 90 dividido por 5, eu vou ter 18 toneladas em cada pedacinho desse aí que eu fiz o tracinho no desenho. E como eu usei só 3 espaços dos 3/5, eu pego 18 e multiplico por 3, que dá 54. Ou seja, a quantidade de plástico é igual a 54 toneladas. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o metal? Agora é com vocês. 2/9 da quantidade de plástico, ou seja, 2/9 de 54, que foi o valor que a gente achou. Primeira regrinha, eu vou dividir pelo total de espacinhos que eu devo ter, ou seja, 9 espacinhos. Então, vou fazer 54 dividido por 9. O meu resultado, eu vou multiplicar pelo quantos espacinhos o metal representa. Só 2 espacinhos desse total. Então, eu vou pegar o valor que eu achar na divisão e vou multiplicar por 2. E aí, quando eu achar o meu resultado, o último, que é o vidro, ele diz que é o dobro do metal. Mas o que é o dobro mesmo? 2 vezes algum valor. Então, é o dobro. Se eu tenho 2 balas e o João tem o dobro, ele tem 4 balas, ok? São 2 vezes aquele valor. Então, vocês vão pegar o total que der no metal e multiplicar por 2 para achar o dobro, para achar a quantidade do vidro. Entenderam esse exercício? Lembrando, toda vez que eu precisar achar uma quantidade específica, como tá pedindo aqui no plástico,
3/5 de 90, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Lembrem sempre dessa regrinha. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, que aí eu sempre vou conseguir fazer exercícios que envolvam essas quantidades específicas na fração. Entenderam?